Olá pessoal, dando continuidade à aula sobre regime de bens entre os cônjuges, desta vez vamos nos atentar especificamente para o regime de comunhão parcial de bens. Vamos fazer uma análise das disposições contidas no Código Civil acerca desse regime, ok? Vamos lá então. É importante lembrar, antes de analisarmos os artigos, que o regime de comunhão parcial é aquele que prevalece se os cônjuges não fizerem o pacto antinupcial, como vimos em aula anterior, né? Ou se o pacto, mesmo que feito, for nulo ou ineficaz, né? É por isso que esse regime de comunhão parcial é chamado também de regime legal, por outros acaba sendo chamado de regime supletivo, né? É com certeza atualmente o mais utilizado, o mais adotado por aqueles que se casam, né? Para não dizer quase a totalidade dos casamentos realizados são regidos por essa espécie de regime hoje, né? Até porque se trata do regime legal supletivo. Para adotá-lo não se faz necessária a realização de um pacto antinupcial, né? Observem, então, no artigo 1658, que o Código Civil estabelece que no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então, tem exceções, nós veremos agora, né? Mas percebam que quando o código utiliza o termo comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, ele está querendo dizer o seguinte: pertencem aos dois, né? Então, os bens adquiridos durante o casamento se comunicam, ou seja, pertencem aos dois cônjuges, certo? É isso que está dito no artigo 1658. O que eles tinham antes do casamento continua pertencendo exclusivamente a cada um deles. O que for adquirido durante o casamento, na constância do casamento, passa a pertencer aos dois. Observem que temos aí que esse regime acaba caracterizando três patrimônios, né? A coexistência de três patrimônios, né? O patrimônio que pertence exclusivamente a um dos cônjuges, o patrimônio que pertence ao outro cônjuge exclusivamente e o patrimônio comum, ou seja, que pertence aos dois, certo? Ocorre que existem exceções, né? O artigo está deixando bem claro isso, né? E logo no artigo seguinte inicia-se a apresentação das exceções. Veja o que diz o 1659. Excluem-se da comunhão. Então, quando o caput diz excluem-se da comunhão, ele está dizendo que não se comunicam, o que significa dizer pertence somente a um dos cônjuges e não aos dois, certo? No inciso 1, vem dito o seguinte: os bens, então excluem-se da comunhão, né? Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhes sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então observem que não entram na comunhão, né, aqueles bens que o cônjuge tinha antes de casar, certo? Esses que ele tinha antes de casar continuam pertencendo exclusivamente a ele, certo? Não vai compor o patrimônio comum, né? Também não entram na comunhão, não se comunicam, né, os bens que surgirem, que forem adquiridos, mesmo que seja durante o casamento, mas por doação ou sucessão. Então, se um dos cônjuges recebeu uma casa em doação, mesmo que tenha recebido durante o casamento, esta casa pertence somente a ele, né? Se ele herdou bens porque o seu pai faleceu, né, essa herança que ele recebeu, mesmo que tenha recebido durante o casamento, né, pertence somente a ele, certo? E os subrogados em seu lugar. Vejam lá a parte final do inciso 1.
Então, os bens subrogados, quer dizer, substituídos, né, no lugar desses, também continuam pertencendo exclusivamente a eles. Né? Então, se eu recebi uma casa de herança de meu pai, mesmo que seja durante o casamento, essa casa pertence somente a mim. Eu vendi essa casa e resolvi, com esse dinheiro, adquirir outra casa, né? Esta casa adquirida, mesmo que seja durante o casamento, continua pertencendo exclusivamente a mim, certo? Por quê? Porque eu utilizei o produto da venda, por exemplo, de um bem que era só meu, para adquirir um outro, tá ok? O inciso 2 diz que também não estão incluídos na comunhão, né, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares. Bens particulares é a denominação utilizada justamente para qualificar aqueles bens que pertencem a um só dos cônjuges, certo? Então, se antes de casar eu tinha um terreno, né? Aí me casei e durante o casamento vendi esse terreno, certo? E com o dinheiro desse terreno eu comprei um outro bem, uma outra casa, um outro terreno, seja lá o que for, né? Este bem adquirido por mim, mesmo tendo sido durante o casamento, pertence exclusivamente a mim, né? Justamente porque eu o adquiri em substituição, né, e com o produto da venda, com o dinheiro que recebi da venda de um bem que pertencia somente a mim. Né? É claro, se eu vendi um bem que era só meu por R$100.000 e comprei durante o casamento um outro bem também por R$100.000, né, tá fácil a conta aí. O bem adquirido continua pertencendo exclusivamente a mim, certo? Agora, se o bem adquirido for mais valioso, né, a conta também continua simples, né? Imaginem que eu, ao me casar, já tinha um imóvel, um terreno, né? Casei pelo regime de comunhão parcial, então esse terreno é só meu, porque eu já tinha antes de casar, certo? Vendi esse terreno durante o casamento e comprei um outro terreno. Né? Eu vendi o terreno por R$100.000 e comprei um outro terreno por R$200.000. Certo? Então, observem que o imóvel que eu comprei, ele é mais, durante o casamento, ele é mais valioso do que aquele que pertencia só a mim, que foi vendido. Né? Então a conta também é simples. Vendi por 100, comprei outro por 200 durante o casamento. Né? Metade desse novo imóvel comprado é só meu, a outra metade pertence aos dois cônjuges, certo? É o que está dizendo aí o inciso 2. O inciso 3 diz que também não se comunicam, excluem-se da comunhão as obrigações anteriores ao casamento. Né? E tem lógica, o patrimônio ele é formado, o patrimônio de uma pessoa é formado tanto pelo ativo quanto pelo passivo. Né? Não seria correto nem justo exigir que o cônjuge responda por dívidas contraídas pelo seu cônjuge, né, em época anterior ao casamento. Né? Aquele que assumiu a obrigação antes de se casar, ele se responsabiliza sozinho, né, com os seus bens, né, com os seus bens exclusivos, né, pelo cumprimento dessas obrigações. Então, as dívidas, as obrigações anteriores ao casamento, né, elas também não são incluídas na comunhão, elas não se comunicam, tá ok? Não se comunicam, né, acho que é importante dizer isso, porque elas foram assumidas somente por um dos cônjuges e antes do casamento, né? Repito que o patrimônio de uma pessoa envolve tanto elementos ativos quanto passivos, certo? Então, é importante realçar isso. O inciso 4 estabelece que as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, também não se comunicam. Né? O que é evidente, aquele que cometeu
o ilícito, né? As sanções decorrentes de um ato ilícito são pessoais, né? Elas não devem realmente se comunicar. Aquele que assumiu obrigações oriundas de atos ilícitos, ele deve se responsabilizar por ela, né? Onerando o seu próprio patrimônio, né? E esse ato ilícito, atenção para isso, ele pode ter sido praticado, né, antes ou depois do casamento, certo? O artigo aí, o inciso não faz nenhuma diferença para o momento, né? Não dá nenhum tratamento diferente para o momento em que o ato ilícito foi praticado, né? O fato é, ocorreu um ato ilícito, um dos cônjuges praticou um ato ilícito, ele responde exclusivamente por esse ato ilícito, certo? Ele responde com seus bens por esse ato ilícito. A obrigação de arcar com os danos causados, por exemplo, a terceiros, compete exclusivamente ao cônjuge que praticou esse ato ilícito. Mas olha a parte final, salvo reversão em proveito do casal, né? Às vezes o ato ilícito ele é praticado, né? Mas ele gera benefícios também, né? O outro cônjuge, aquele que não praticou o ato ilícito, ele se beneficia desse ato, né? E nesse caso, aí os bens comuns, ou seja, que pertencem aos dois, também podem responder pelo cumprimento dessas obrigações decorrentes do ato ilícito, certo? Também são excluídos da comunhão os bens de uso pessoal, né? E o próprio código, no inciso 5, traz exemplos como livros e instrumentos de profissão, né? São exemplos de bens de uso pessoal, né? E realmente eles têm um caráter estritamente pessoal, né? Roupas, sapatos, joias, retratos, né? Esses bens não integram a comunhão, certo? Assim como livros e instrumentos de profissão, certo? O inciso 6 diz que não que também se excluem da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Surge uma discussão gigante aí em relação a isso, né? Há quem defenda que toda forma, primeiro isso se aplica a toda forma de remuneração, né? Que um dos cônjuges venha a perceber. Agora, o provento do trabalho pessoal de cada cônjuge, há quem defenda que essa expressão utilizada no inciso 6 faz com que tem como consequência o fato de aquilo que você recebe, os salários que você recebe, por exemplo, né, não entram para a comunhão, né? E se não entram para a comunhão, ou seja, se pertencem exclusivamente a você que recebeu esses salários, né, então o que você comprar com ele também fica pertencendo exclusivamente a você, né? Eu penso que não é essa a interpretação adequada, até porque foge da essência, da razão de ser do regime de comunhão parcial, né? Se você interpretar que o valor recebido não se comunica, né? O que você adquirir com ele também não se comunica, né? Eu tenho a impressão que o entendimento mais correto, e alguns autores também sustentam isso, né? O que deve ser entendido aí nesse caso específico do inciso 6 é que não se comunica somente o direito a esses proventos, certo? Mas uma vez recebida a remuneração, o dinheiro ingressa no patrimônio comum, né? Assim como também ingressa no patrimônio comum os bens adquiridos com esses proventos, com esse dinheiro recebido, né? O que não se comunica aí é o direito. E olha, eu acho que eu posso afirmar na prática é isso que tem prevalecido, tá ok? Por fim, diz o
o inciso 7 do 1659, que também se excluem da comunhão as pensões meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, né? Essas rendas, né? As pensões são quantias que são pagas aí periodicamente, seja em razão de uma decisão judicial, né, de uma sentença, ou seja em razão de lei, né, visando aí o sustento de alguém. Pensão num sentido bem amplo. Os meios soldos é o valor pago pelo Estado a um militar reformado, né? E o montepio é uma pensão paga pelo Estado a herdeiros de um funcionário falecido, tenha falecido em atividade ou não, né? Então, do mesmo modo, né, os comentários feitos ao inciso 6 também se aplicam ao inciso 7. O direito a essas pensões, a essas rendas, é que não se comunica, né? Mas uma vez recebido o valor, né, referente a essas pensões, né, eles passam a pertencer ao patrimônio comum, inclusive os bens adquiridos com esses valores, né? Atenção que tem gente que diz o contrário, né? Mas eu tenho a impressão, né, em minha opinião categórica, né, uma vez recebido o valor de uma pensão ou de um salário, como diz o inciso 6, né, um provento qualquer, esse valor recebido ingressa no patrimônio comum e passa a pertencer aos dois, certo? O artigo seguinte, por sua vez, artigo 1660, ele traz o contrário do que o anterior, porque o 1660 traz um rol daquilo que entra na comunhão, né? Então, o que está dito, mencionado aí no artigo 1660, são bens que ficam pertencendo aos dois cônjuges, certo? Porque entra na comunhão, em outras palavras, se comunicam, tá? Diz aí então no inciso 1 que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, nós vimos que os bens, lá no 1659, lá no 1658, que os bens adquiridos durante o casamento, na constância do casamento, né, pertencem aos dois. Né? O 1660 ele vem reforçar isso, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso. Né? Estamos falando de compra e venda, de troca, etc. Né? Os bens elencados nesse artigo, de certo modo, há uma presunção de que eles são frutos de um trabalho conjunto dos cônjuges, né? E é por isso que entram na comunhão. Né? Por que está escrito aí a título oneroso? Porque já vimos lá no 1659, no inciso 1, que os bens recebidos por doação ou por herança, né, ou por sucessão, né, não se comunicam. Né? Então, os bens são recebidos a título gratuito. Né? Aqui no 1660, inciso 1, né, deixa claro que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, mesmo que tenha sido adquirido em nome de só um dos cônjuges, né, entram para a comunhão, tá? Pertencem aos dois. O inciso 2 diz que também entra na comunhão o bem adquirido por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. O que esse artigo, esse inciso, ele está se referindo a loterias, sorteios, rifas, apostas ou qualquer outra situação semelhante. Tenha ou não o concurso, né, a ajuda ou não de ambos os cônjuges para a aquisição. Então, se um cônjuge joga na Mega Sena e ganha, né, e ganha lá um valor gigante, enfim, não importa quanto ganhe, né, mas ele recebe algum dinheiro porque ganhou numa loteria qualquer, esse valor recebido da loteria comunica, pertence aos dois cônjuges, certo? O inciso 3 diz que também entra na comunhão
entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Claro, nós vimos lá no 1659 que os bens recebidos por doação ou sucessão durante, e sucessão no sentido amplo, evidentemente, né? Seja a sucessão legítima, seja testamentária, né? Seja recebendo via testamento, seja um legado, né? Inserido num testamento, por exemplo, como menciona o inciso 3, né? do 1660. Mas nós vimos lá no 1659 que se um dos cônjuges recebe algo de herança ou por doação, não se comunica, pertence só a ele. Mas é claro, o 1660, né, não podia dispor de maneira diferente. Ele diz que se os dois cônjuges receberem em doação, herança ou legado, aí se comunica, aí pertence aos dois. Então, se fizer uma doação para marido e mulher, claro, pertence aos dois o bem, certo? O inciso 4 diz que também entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, né? Olha lá a presunção do esforço comum dos cônjuges, né? Mesmo que o bem pertença a só um dos cônjuges, se nele for feita benfeitorias, né? Forem feitas benfeitorias, essas benfeitorias se comunicam, o valor delas pertence aos dois, né? Então, se antes de casar eu já tinha um imóvel, uma residência, né, um imóvel residencial, né, e casei pelo regime de comunhão parcial de bens, esse imóvel pertence só a mim, continua pertencendo somente a mim. Se eu casei pelo regime de comunhão parcial de bens e durante o casamento recebi um bem em doação, uma casa em doação ou uma casa por herança, através de herança, né, essa casa pertence só a mim. Mas se durante o casamento forem realizadas benfeitorias nesses imóveis que pertencem só a mim, né, as benfeitorias, o valor dessas benfeitorias pertence aos dois cônjuges, entra para a comunhão, tá? E por fim, o inciso 5 do 1660 diz que entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, os frutos sejam civis ou naturais, né? Então, claro, tanto os frutos dos bens comuns quanto dos bens particulares, né? Então, dos bens comuns é evidente, mas dos bens particulares é uma disposição interessante. Se eu tenho uma casa que é só minha, certo? Porque já tinha antes de casar, ou porque recebi por herança, ou porque recebi por doação, enfim, uma casa que é só minha. Mas esta casa está alugada, o valor recebido a título de aluguel pertence aos dois, certo? O aluguel é um fruto civil, certo? Então pertence aos dois. É isso que está dizendo esse inciso 5 do artigo 1660. O artigo 1661 diz que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Essa causa anterior ela tem que ser analisada de acordo com o caso concreto, né? Caso a caso. Mas pensem, por exemplo, se um dos cônjuges ganhou na Mega Sena antes do casamento, né? Mas o pagamento do valor da loteria, do prêmio, só ocorreu após o matrimônio, né? Como a causa foi anterior ao casamento, esse valor recebido pela loteria ou através da loteria não vai se comunicar, vai pertencer somente a ele, né? Imagine que um dos cônjuges propôs uma ação judicial antes do casamento, né? E o valor ganhou a ação e depois recebeu um valor decorrente dessa ação, mas isso aconteceu somente depois do casamento, né? Então também não se comunica porque a causa é anterior ao casamento,
né? Se firmou um contrato, se celebrou um contrato de compromisso de venda e compra de imóvel antes do casamento, né? Esse bem também não se comunica, né? Mesmo que a escritura definitiva seja lavrada após o casamento, né? Neste caso específico, irá se comunicar, ou ao menos uma parte, se provar, por exemplo, que houve contribuição financeira do outro cônjuge nesse pagamento parcelado após o casamento, né? Aí é evidente que calcula-se o montante com o qual esse cônjuge contribuiu para o pagamento e divide-se o bem, né? O artigo 1662 diz que no regime da comunhão parcial presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Observem que há uma presunção, o próprio texto demonstra isso, uma presunção que admite prova em contrário, uma presunção juris tantum, né? Cabe ao cônjuge interessado provar que a aquisição ocorreu anteriormente ao casamento para derrubar essa presunção, né? Enfim, a verdade é assim, se tratar de um bem imóvel, né, fica fácil constatar se foi adquirido antes ou depois do matrimônio, né? Basta consultar lá o registro imobiliário, né? Ou se recebeu por inventário, basta analisar o processo de inventário ou a escritura pública de inventário, né? Quanto aos bens móveis, né, nesse regime de comunhão parcial, então há uma presunção legal, juris tantum, né, presunção relativa, de que foram adquiridos durante o casamento. Isso se não se puder provar, né, que foram adquiridos anteriormente às núpcias, né? A prova aí, qualquer meio de prova admitido em direito é possível, né? Nota fiscal, a fatura, duplicata, etc., né? Agora, pode acontecer também de o pacto antinupcial relacionar os bens móveis, né, de cada cônjuge, né? Neste caso, haverá também, fica já demonstrada a incomunicabilidade, porque já no pacto antinupcial está dito qual bem imóvel pertence a quem, né? O artigo 1663, ele estabelece que a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, né? Então, no regime de comunhão parcial, a administração dos bens do casal, né, patrimônio comum, pertence aos dois, né? A administração dos bens do casal compete a qualquer um dos cônjuges, né? Esse que administrar tem aí o encargo de gerenciar todo o patrimônio comum, né? Ele age meio que como representante do outro, né? E é claro, a cada cônjuge compete administrar os seus próprios bens, os seus bens particulares, mas o patrimônio comum, né, pode ser administrado por qualquer dos cônjuges. Diz o parágrafo 1º que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver auferido, né? Ele está tratando aí da responsabilidade pelo pagamento de dívidas, né? Cada cônjuge irá responder pelos débitos contraídos antes do matrimônio, certo? Aí já vimos, né? Mas no que diz respeito às dívidas contraídas após o casamento, né, aquelas que forem contraídas pelo cônjuge que for o administrador dos bens do casal, né, responderão pelo pagamento delas primeiro os bens comuns, né, e depois, esgotados esses, os bens particulares do cônjuge que administrou, né? Os bens do outro cônjuge, como está dito aí no parágrafo 1º, somente irão responder pelas dívidas contraídas na proporção do proveito que ele teve, né? Que ele eventualmente tenha tido, certo? O parágrafo 3º diz que em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges.
Então, se ele, neste caso de malversação, né? O que é malversação? Né? Se trata de você dilapidar um patrimônio, desviar bens do patrimônio comum do casal. Né? No regime da comunhão parcial, qualquer um dos cônjuges tem o direito de administrar os bens, como nós já vimos lá no caput. Né? Mas, havendo prova dessa malversação, né, repito, desse desvio de bens do patrimônio ou dilapidação do patrimônio, o juiz pode atribuir com exclusividade a administração ao cônjuge que tenha sido prejudicado com essa malversação, né, e que tenha, evidentemente, solicitado ao juiz. Né. O parágrafo 2º, né, ele diz que a anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Se o cônjuge pretende ceder gratuitamente para uma outra pessoa o uso e o gozo de bens que pertençam aos dois, né, será imprescindível, indispensável que haja autorização do cônjuge, do outro. Né? Então, ambos os cônjuges precisam concordar com precisam aceitar, né, a cessão gratuita do uso e gozo dos bens que pertencem aos dois. Né? Assim agindo, acaba diminuindo os riscos do negócio feito gratuitamente. Né? E se ambos concordaram com a cessão gratuita, ambos suportam juntos eventuais danos decorrentes dessa cessão gratuita, certo? O artigo seguinte, o 1664, ele fala que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. O intuito aí é resguardar direitos de credores, né? Então está dizendo que os bens comuns, ou seja, os bens que pertencem aos dois, eles devem responder pelas dívidas assumidas, né? E essas dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, desde que tenha sido para atender a fazer face às despesas da família, aos encargos da família, né? Contas de telefone, alimentação, água, energia, né? Também para fazer face às despesas com a administração do patrimônio, né? De repente, reparações para conservação de bens, realização de benfeitorias, anúncios, né, imobiliários, né, e até para também fazer face ao pagamento de débitos, né, como diz o 1664, né, decorrentes de imposição legal. Né? Esses são os tributos, recolhimento de encargos previdenciários de funcionários, de empregados e assim por diante. Né? Se o débito, né, atenção que diz lá, para atender aos encargos de família, né? Se a dívida foi contraída não para atender às necessidades da família, né, o cônjuge que se sentir lesado aí, ele pode se defender. Né? Ele pode defender, inclusive, tentando excluir a sua parte nesses bens, né, no momento em que houver cobrança de credores. Né? Olha, a dívida foi contraída por ele, não foi para atender às necessidades da família, então somente os bens particulares dele respondem, ou, né, os bens comuns, mas sem a minha parte, sem a minha meação, certo? É um argumento de defesa aí para o cônjuge lesado. Tá? O artigo 1665 estatui que a administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Então, no regime de comunhão parcial, já vimos, a administração dos bens comuns cabe a qualquer dos cônjuges, né? Está lá no 1663. Né? Cada um
irá administrar por si mesmo, né, sozinho, os seus bens particulares, né, e pode até mesmo dispor desses bens particulares se forem móveis, né, mas se forem imóveis, eles precisam da anuência do outro cônjuge, né, como já vimos inclusive lá no artigo 1647, inciso 1. Né? Nenhum dos cônjuges pode, sem a concordância do outro, né, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis, certo? Agora, nada impede, observe que o 1665 diz, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Nada impede que seja acordado entre os cônjuges, por exemplo, lá no pacto antinupcial, né, que a administração dos bens próprios do outro, né, vai caber a um só. Então, imaginem que se estipulou no pacto antinupcial que a mulher caberá a administração dos bens próprios do seu marido, né, agindo como sua representante, né? Então, é possível estipular de maneira diferente no pacto antinupcial. Finalmente, o artigo 1666 diz que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Evidentemente, como já ressaltamos várias vezes, né? Por aqueles débitos, aquelas dívidas contraídas por qualquer um dos consórcios, mas na administração de seus bens particulares e em proveito destes, ou seja, de bens que pertencem somente, dívidas contraídas durante ou para administrar bens que pertencem somente a um deles, os bens comuns não respondem, responderão apenas os bens particulares de cada um deles, ou seja, do cônjuge que contraiu a dívida, certo? É isso. Esta foi a aula sobre regime de comunhão parcial de bens, com comentários breves sobre as disposições legais que tratam desse assunto, ok? Abração.